Já estamos de volta com o seu estilo de vida e vamos continuar falando sobre a esclerose, uma doença rara que a gente nem costuma ouvir falar tanto assim, né? Nós vamos falar agora sobre os fatores de risco. Vou pedir para a produção colocar aí a nossa tela dos fatores de risco para a gente comentar um pouquinho sobre eles. A questão da idade, todas as questões que facilitam que essa doença aconteça, né? Então a gente tem aí na nossa tela interativa a idade, o gênero, histórico familiar, etnia, regiões geográficas e outras doenças autoimunes. O que a gente pode falar sobre isso, doutor? Em relação à idade, a idade está estabelecido que a idade inferior para o acontecimento da doença é de 20 a 50 anos. Algumas literaturas se estendem isso até 60 anos, mas não foi relatado até agora nenhum surto em pacientes infantis, né? Em pacientes abaixo de 20 anos, ou pelo menos não foi realizado o diagnóstico adequado nesses pacientes inferiores. inferiores. Antes de a gente dar continuidade, o que seria esse surto? Que a gente já falou, acho que umas 3 vezes sobre o surto. O que seria o surto da esclerose, né? O surto, ele identifica um sintoma novo. Um sintoma de todos esses que nós colocamos aqui, que apareceu novo. Não foi o mesmo sintoma que apareceu há 3 meses atrás, não foi o mesmo, ou pode acontecer esse que foi, teoricamente, ele melhorou e ele apareceu novamente. Ele foi resolvido e ele apareceu novamente como um evento novo. Esse daí é o surto. Teoricamente, é onde mais fácil se realiza o diagnóstico, porque ele está no período de crise, certo? Em relação aos outros eventos, como por exemplo o gênero, eu acredito que até por causa da proporção de 3 para 1 em relação ao sexo feminino, que é muito mais proporção do que em relação ao sexo masculino, a doença também se estabelece assim. De 3 para 1, de 2 para 1, sempre acontecendo mais em pacientes do sexo feminino do que em pacientes do sexo masculino. O histórico familiar, tínhamos falado que é extremamente importante até, porque o fator hereditário ele já se estabeleceu com maior frequência nos pacientes que têm familiares com a doença do que naqueles que não têm. Apesar da proporção ser baixa, né, chegar até 5% na maioria dos pacientes. Em relação à etnia, foi relatado que pacientes, por exemplo, os caucasianos, elas têm uma prevalência bem maior do que os pacientes asiáticos, do que os pacientes da raça negra. A proporção é bem maior para esses pacientes, até porque está muito relacionado com fatores ambientais. Eles moram na Europa, eles moram no norte do Canadá, no sul do Canadá, então a prevalência é bem mais, eu acho que uma associação desse fator ambiental com a própria etnia, né? E algumas doenças autoimunes que acontecem em relação à doença, como por exemplo a tiroidite, doenças da tireoide, a própria diabetes mellitus tipo 1, que acontece com uma frequência relativamente alta em relação à esclerose múltipla. E diria que até qualquer doença imunológica que ataque, que tenha alterações do sistema imune, poderia fazer reação cruzada com a esclerose múltipla, né? Nós temos uma pergunta de um telespectador que diz assim: como eu sei que estou tendo um surto de esclerose múltipla? Por que sinto dores e por que fico tão cansado? Com relação ao surto, ela quer saber como que ela pode saber que ela está tendo um surto, isso, né? A gente está naquela dificuldade do diagnóstico. Na verdade, o surto é o termo técnico que nós usamos para um sintoma novo ou um reaparecimento de um sintoma que o paciente já teve anteriormente, porém que esse sintoma foi resolvido. Então, para poder a gente falar claramente em surto, a gente tem que ter já o diagnóstico de esclerose múltipla. Porque até então, quando o paciente ele não tem esse diagnóstico de esclerose múltipla, o surto para ele e para qualquer médico é apenas um sintoma. É aquele sintoma inicial. Vamos colocar uma situação hipotética. Um paciente começou um quadro, teve um sintoma qualquer, que é um surto, mas nem ele nem o médico sabem que é um surto até ter esse diagnóstico da esclerose múltipla.
A partir desse sintoma, aí vai entrar naquela questão das evoluções da primariamente progressiva, do surto-remissão. Vai ser feito através de um acompanhamento o diagnóstico da esclerose múltipla e, consequentemente, toda vez que o paciente tiver um sintoma novo depois desse diagnóstico ou reaparecimento daquele sintoma antigo que ele tinha, considera-se um surto, né? Com relação a porquê sente dores e ao porquê do cansaço, a gente entra naquela questão. Com relação à questão de o cérebro ser justamente um mapa, né? Então, nesse mapa, há diferentes áreas. Essas áreas tais são predominantemente responsáveis por um tipo de sensação ou por outro, por um tipo de função ou por outro. E decorrente da área que for afetado, você vai ter um sintoma ou outro. Então, tem pacientes, por exemplo, que não evoluem com dor. Tem pacientes que o quadro predominantemente é um quadro motor, de movimento mesmo. O paciente fica acamado, talvez seja até um quadro mais assim, dramático, devido à questão da perda da individualidade, da perda da independência funcional. Então, a primeira coisa é justamente fazer o diagnóstico para aí sim, a partir de novos sintomas que surgirem ou reaparecimento de sintomas anteriores que foram melhorados, que entraram naquela questão da remissão, aí você pode chamar de um surto. Em relação ao vírus, a gente ainda falando sobre as causas, né? Nós falamos sobre a genética, sobre o ambiente e ainda tem a questão do vírus. Qual a relação do vírus com a doença? Bom, existe uma relação importante em relação a 3 vírus, fundamentalmente. E a maior proporção dele está relacionada com um vírus chamado de mononucleose infecciosa, né? Que é o vírus do Epstein-Barr. Esse vírus do Epstein-Barr ele tem uma relação importante com a esclerose múltipla, além de outros vírus, como, por exemplo, aqueles que são atenuados na vacina da hepatite. Essa vacina ela pode provocar como efeito secundário uma esclerose múltipla também, que a maior parte das vezes a gente não consegue nem relacionar com as vacinas, porque o paciente não teve nenhum evento viral, teoricamente considerável, e simplesmente aquele vírus atenuado, ele pode provocar invasivo. E o outro, que também é extremamente frequente, é aquele vírus da varicela, que aparece aquela lesão na costela, com várias lesões com um fundo vermelho e que é chamado de herpes zoster. É o vírus da varicela zoster, que também tem uma relação importante com a esclerose múltipla. Em relação ao tratamento, como que a gente faz esse tratamento? De que forma que acontece esse tratamento? A pessoa fica dependente desse tratamento para sempre? Tem cura, não tem? O que a gente pode falar? Bem, com relação ao tratamento, a gente tem que primeiro lembrar justamente da questão, aquela questão tão importante que é justamente a parte de como é que evolui a doença, né? Inicialmente eu vou começar a responder de trás para frente das perguntas, Isabelle. A gente vai começar falando que infelizmente não há cura, né? Quando a gente vê uma doença, a gente tem que saber 2 conceitos de uma maneira bem interessante. Um é tratamento para cura e o outro é tratamento para controle da doença, né? Nesse caso da esclerose múltipla, infelizmente não é um tratamento que leve à cura, leve ao desaparecimento de uma vez por todas da doença, no caso. Mas sim, há tratamento e deve ser feito o tratamento para o controle da doença, para poder justamente você melhorar, acelerar a recuperação do paciente que tem um tipo de surto, né? Você acelera a recuperação daquele paciente para o período de remissão, aquele período onde ele vai ficar assintomático, vai ficar sem sintomas nenhum, e também para poder justamente além de acelerar essa melhora, de tentar, além da velocidade de recuperação, também que os sintomas tenham menos sequela possíveis, né? Então, você vai ver com relação a essa parte que nós vamos ter o tratamento da parte dos surtos, né? Geralmente são tratamentos que os pacientes têm que se hospitalizar, têm que fazer medicações que a gente chama de corticoides, né? E durante o outro período ele tem que ficar fazendo medicações que são imunomoduladoras e imunossupressoras. A gente lembra da origem, da causa da esclerose múltipla, que é justamente o nosso sistema imunológico atacando as próprias células. É como se um exército num campo de batalha, ele se voltasse e atacasse o próprio exército dele,
como aquela linha de frente que faz a proteção daquele exército, ele volta e ataca contra o próprio exército. E é justamente um ataque que não está esperado, é um ataque inesperado. E esses ataques inesperados, eles são piores, né? Então, os imunomoduladores, como o próprio nome diz, está modulando o sistema imune. E os imunossupressores, você está suprimindo o sistema imune, eles são justamente os tratamentos nos períodos mais progressivos, nos períodos mais, assim, constantes. Porém, lembrando que tanto os imuladores quanto os imunossupressores, eles não vão atuar apenas nas células ruins, eles também vão atuar nas células boas, consequentemente, podem levar a algum quadro de probabilidade aumentada para infecção, essas coisas dessa forma. A gravidez é um fator de risco? Seria um fator de risco? É possível que o bebê tenha alguma questão assim envolvida com a mãe, por causa da gravidez e por causa da esclerose na mãe? O fator genético seria importante nesse caso ou não? Eu vou aproveitar o gancho do meu colega, né, falando de imunomoduladores. E uma situação extremamente interessante é que os hormônios femininos, o estrógeno e a progesterona, eles atuam também como imunomoduladores. Então, durante o período de gravidez, eles estão muito mais exacerbados do que quando a mulher está no período normal. O que isso faz? Isso faz com que exista uma certa proteção em relação à esclerose múltipla durante o período da gravidez. Com todos esses hormônios mais elevados, deve existir menos períodos de surto no período da gravidez. Apesar de existirem algumas tendências em relação ao tratamento. Será que a gente vai suspender o tratamento durante a gravidez por ter um componente protetor, esses hormônios, ou será que nós vamos manter esses medicamentos imunomoduladores externos, imunossupressores, corticoides, que são bem agressivos, tanto para a mãe quanto para o bebê durante o período de gravidez? E existem essas tendências que é um componente que é dividido até hoje. Eu agradeço pela oportunidade de conversar mais uma vez com vocês, esclarecer mais uma vez sobre essa doença e sobre mais um tema que é tão relevante para a sociedade que é até raro, né? Estamos à disposição sempre, Isabel. Muito obrigada. E para você Obrigado. de casa, eu agradeço pela sua participação e pela sua contribuição aqui na entrevista também, mas ainda te convido a continuar assistindo ao Estilo de Vida, que volta já depois do intervalo. E antes de ir para o intervalo, eu quero mandar um beijo para Thalita Salles, que está acompanhando aí o nosso programa, e desejar uma boa recuperação para você, viu, Thalita? Que você volte para a gente aí com muito mais saúde e muito mais disposição para trabalhar, porque você é muito importante para a gente aqui no Amazon Site. A gente vai para um breve intervalo, mas a gente já volta e manda a sua participação.